Vamos olhar aqui hoje como é o gerenciamento de riscos para imigrantes e empreendedores no Canadá. Aperta aqui o subscribe button, aperta o alerta para ser avisado quando sair um vídeo novo e se gostar desse vídeo especificamente, aperta o like button, tá bom? Lembrando que todos os conteúdos desse canal estão também disponíveis no nosso canal em inglês. Eu sugiro fortemente que vocês passem a acompanhar o canal em inglês. Bom, vamos dar uma olhada então nos riscos que a gente tem aqui, que organizar um pouco essa incerteza grande em relação a empreender no Canadá. Tem uma categoria de riscos que a gente não ouve falar muito, mas é muito real, que eu chamo aqui de riscos de relacionamentos de negócio. Vem principalmente do que eu chamo um desalinhamento de óbvios. O que isso quer dizer? Por exemplo, em uma reunião canadense, é muito óbvio o canadense pular direto no assunto da reunião. Ele acha que com isso ele está respeitando o teu tempo, que vocês têm um tempo limitado. O brasileiro é muito comum passar o início da reunião quebrando gelo, desenvolvendo relacionamento, para daí chegar num denominador comum e pular no assunto. Nisso, o canadense começa a ficar ansioso e começa a ficar frustrado que ainda ninguém está falando de assunto de trabalho, né? Então, no Canadá, primeiro vem negócios, e depois dá para falar da parte pessoal, se foi tudo bem na reunião, no final, e daí, você tem filho, não sei o quê, blá, blá, ele vai falar de outras coisas. Agora, o que é óbvio para um, é óbvio para o canadense que ele está respeitando o teu tempo, indo direto no assunto de negócio. E é óbvio para o brasileiro que precisa desenvolver um relacionamento antes de entrar no negócio, porque senão soa muito mal educado. Vê como os óbvios são diferentes? Os dois estão tentando praticar uma boa etiqueta comercial, mas os dois fazem as coisas opostas. Quando você tem uma abordagem numa cultura que é diferente do que aquela cultura espera, você pode estar saindo pela culatra o tiro. Outra coisa que existe, por exemplo, que é uma necessidade, é a questão da integração na comunidade, agregar valor local. O Canadá tem uma cultura muito forte de comunidade, até de voluntariado. Quem está morando no Canadá já há algum tempo, vocês sabem disso. Até o currículo dos colégios, né, do segundo grau do high school, requerem um determinado número de horas de serviço de comunidade, de voluntariado que as crianças têm que fazer antes de se formar. A criança, eu já sou velho, né? Antes de se formarem no high school. Quer dizer, você precisa ter esse entendimento como empresário brasileiro de que a sociedade canadense espera esse grau de voluntariado, é algo que é melhor para todo mundo como sociedade, ao invés de ser aquela coisa mais do tubarão de ir atrás do sangue, né? Quer dizer, o canadense é mais colaborador, mais vamos ver a comunidade. Então é importante saber que essa questão da cultura de comunidade, ela está permeando todos os relacionamentos humanos. Então isso é um risco no relacionamento, um business relationship risk, você não está ciente disso e começa a não conseguir construir boas conexões de qualidade com o canadense. E outra coisa que é muito claramente diferente do Brasil para o Canadá é que no Canadá nós estamos numa estrutura muito mais achatada, a pirâmide social é incrivelmente achatada comparada com o Brasil, que você tem graus e graus e graus de nível educacional, nível socioeconômico e por aí vai. E isso, sem a gente perceber que está fazendo, como brasileiro, existe uma diferença às vezes no tratamento dependendo de quem é, de qual posição que está. Isso é imperdoável no Canadá. No Canadá, se você tem uma reunião com o chefe e foi super legal tal, mas daí depois ele traz um subordinado e você não trata tão bem, isso fica péssimo. O Canadá é o contrário, né? É uma coisa que é um pensamento muito igualitário, né? O gerenciamento de pessoas, isso serve para o RH também. A gente precisa entender que o canadense ele está cheio de direitos, né? Assim, o funcionário canadense não vai ficar trabalhando depois de um determinado horário. Ele tem determinadas expectativas que às vezes a gente está acostumado, que a turma que trabalha para a gente no Brasil está acostumado com uma outra realidade. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Questão de férias. Férias no Brasil, um funcionário da tua firma começa a trabalhar no dia 1º de julho. Estou pegando o 1º de julho porque é a metade do ano, certo? Então já passaram 6 meses primeiros do ano, julho agora está começando a segunda metade do ano. Quem começa a trabalhar 1º de julho vai trabalhar até 30 de junho do ano seguinte, para daí ter direito a tirar as primeiras férias, que daí vão ser tiradas nos próximos 12 meses, certo? No Canadá, se você começa a
trabalhar dia 30 de julho e você tem 10 dias de férias naquele período, você tem direito a tirar 5 dias, ou seja, proporcional ao período trabalhado, até 31 de dezembro, do ano que você começou. Então isso às vezes na cabeça de empresário brasileiro fala, nossa, mas isso é uma loucura, o cara mal começou a trabalhar já está saindo de férias. É assim que funciona. Então essa questão de hierarquia, de quem pode, quem não pode, quem entra que hora, quem trabalha que hora, no gerenciamento de pessoas é muito delicado. Isso aí precisa ter muito cuidado para não pisar em campo minado, né, nesses riscos de relacionamentos de negócio, relacionamento, de novo, com o cliente, reuniões comerciais, a questão da integração na comunidade e relacionamento com funcionários, tanto da tua empresa quanto funcionários de nível mais operacional dos teus clientes. O que mais que a gente tem de tipo de risco? Tem um risco financeiro, risco de mercado, né? Começa, óbvio, todos vocês, eu imagino que são empresários, não para sem fins, ninguém aqui é sem fim lucrativo, todo mundo está buscando lucro. Claro que você começa com um foco de venda, tem que vender primeiro, óbvio. Mas no Canadá existe uma coisa muito forte que é os investimentos vêm antes de lucro, né? A gente vê, às vezes, uma atitude, principalmente de empresário brasileiro, que quer, eu vou investir o mínimo, deixa eu fazer o lucro primeiro, daí sim, o lucro que eu fizer eu vou reinvestir. Quando isso começa a ficar claro que é essa abordagem, os parceiros canadenses começam a desaparecer, começam a desconectar da empresa brasileira. O pessoal está acostumado a investir sério, de verdade. Se eles acreditam no projeto e veem que a coisa vai funcionar, você alavanca fundo de incentivo junto com o dinheiro do governo, etc. Mas o investimento tem que acontecer antes do lucro. Isso é uma coisa meio básica que todo canadense pensa. Tem que investir e daí vai ter lucro. Agora aquela coisa, eu já investi tudo lá no Brasil, o investimento já está feito, o produto agora está pronto, o meu serviço está pronto, o software SaaS, só fazer o download, fiz o investimento, mas tudo lá. Agora não, eles querem ver investimento no Canadá. Que investimento que você está fazendo? Está contratando gente? Está desenvolvendo propriedade intelectual? Cadê a equipe canadense? O quê? Então precisa ter algum tipo de investimento, telegrafar esse investimento que vem antes dos lucros. Então não fazer isso é um risco de reputação, dos outros olharem e falar, com esse pessoal a gente não quer lidar porque eles não são sérios, eles não estão mostrando que estão comprometidos. Até os programas de incentivo eles são desenhados para quem vai fazer junto. Não existe um incentivo que você só recebe o dinheiro. É tudo multiplicativo, é o matching fund. Tá bom, você põe tanto, aquele fundo põe tanto, né? Quase não existe pouquíssimos financiamentos geralmente pequenos, onde você só recebe o grant, né? A maioria é uma alavancagem, você põe um pouco de dinheiro e o fornecedor do grant ou do programa de incentivo, ele alavanca em relação ao que você já colocou, né? E a mesma coisa até para banco. O banco quer ver, investidores e bancos, eles querem ver uma coisa chamada skin in the game. Quer dizer, o que você está colocando ali que é tangível? Qual é a tua skin in the game? Para daí o investidor vir com o dinheiro dele ou o banco vir com o empréstimo. Então tudo isso são riscos associados a mercado e finanças que são um pouco diferentes no Canadá do que no Brasil. Aliás, nós temos aqui o nosso programa Sua Empresa no Canadá, onde nós vamos caminhar do teu lado nessa jornada de construção de sucesso no Canadá, e você vai fazer isso num grupo de outros empresários também que não nasceram no Canadá, que estão buscando construir esse sucesso aqui. Bom, vamos voltar aos riscos. Qual outro tipo de risco que nós temos aqui? Nós temos um risco de compliance. Esse risco de compliance, ele começa você como empreendedor, empresário, dono da empresa, ou o tomador de decisão, a pessoa que assina o nome da empresa, você tem que ler todos os documentos. Não tem aquela coisa, não, o advogado mandou o pacote, está tudo certo. Por quê? A sua assinatura vai dizer que você concorda com todos os termos que está ali. E depois não tem veja bem, não tem sabe o que é, veja bem, eu estava só seguindo o conselho do meu contador, veja bem, eu estava só seguindo o conselho do meu advogado. Não. Você que está o teu nome, onde tiver teu nome, significa que você concordou com tudo que estava antes. Então, se você não entende alguma coisa, você usa teu advogado e teu contador para te explicarem e detalharem para você o que você está se comprometendo a fazer, porque o compromisso é teu. Quando você está recebendo um documento, tem que ser assinado. Outra coisa que eu vejo acontecer com muita frequência, e nesse risco de compliance, é que as pessoas acham que entenderam, interpretam, mas não confirmam com ninguém se o entendimento está correto. Então o que eu sugiro fazer
coloca o que você entendeu. Teve uma reunião com o teu contador, com o teu tributarista, com o teu advogado, com quem quer que seja, coloca o teu entendimento por escrito no e-mail. Olha, fulano, obrigado pela reunião, você esclareceu muitos pontos, aqui está o resumo do que eu entendi. Bom, me contacta de volta se tiver alguma coisa que eu não entendi direito. Isso é importante fazer. Por quê? Porque o canadense, como leva extremamente a sério tudo que está escrito, se você coloca num e-mail o que você entendeu e está dizendo para ele te dar um retorno se o teu entendimento não estiver correto, se depois qualquer problema acontecer e isso for parar na frente de um juiz, a culpa vai ser dele. Entendeu? Mas se ficou só, ah não, mas o cara me falou isso, o cara me falou aquilo, o que não tiver escrito não existe. E quando você pede para as pessoas colocarem as coisas por escrito, isso gera também um comportamento melhor ao longo do tempo, mesmo que isso nunca vá parar na frente de um juiz, tá? Mas quem não quer colocar as coisas por escrito na tua frente é quem você começa a desconfiar. Peraí, porque qualquer canadense sério que está disposto a cumprir com o que está te prometendo, vai concordar em assinar um papel onde está sendo descrito o que ele está te prometendo, né? Se a pessoa não quer assinar, é porque já não está planejando cumprir com o prometido, de qualquer forma, tá? Outra coisa é que a sequência de atividades no Canadá é muito importante. Não existe aquela coisa, vamos começar só com isso aqui, só para ir andando em andamento, e daí a gente faz as outras coisas em paralelo. Se a percepção é que uma das atividades é essencial para começar primeiro e ela é que precisa, vai parar tudo e eles vão ficar esperando aquilo para poder ser feito. Eu encorajo você a começar a pensar dessa forma também. O canadense não é assim, não, peraí, assina aí, vai fazendo, e depois a gente arruma, porque aí a coisa começa a sair do controle deles, e eles não gostam de coisa sem controle. A última coisa que eu quero mencionar sobre compliance especificamente é que tem uma certa inflexibilidade sobre timelines e passos. É isso que vai acontecer nesse período. Não tem aquela, mas veja bem, mas eu não sabia, o deadline é tal, não dá para fazer isso antes. Raramente um canadense vai mudar o deadline, ele vai olhar para você, vai ouvir todo o teu raciocínio e falar, entendo, que pena que não vai dar tempo, mas é esse o tempo. Assim, mas não sei o que, mas vai acontecer essa coisa, essa consequência péssima, não sei o que. Sinto muito, mas é esse o processo. Você sente às vezes que está falando com uma porta, fica voltando na mesma coisa. Então existe uma boa inflexibilidade em termos de timelines e passos, tá bom? Tem mais 2 vídeos aqui que são úteis nesse tópico.